Como uma aeronave projetada para unificar uma aliança militar global, acabou se tornando o maior motivo de discórdia entre três potências do planeta. No cenário geopolítico de 2026, um único modelo de caça ameaça redesenhar o equilíbrio de forças no Oriente Médio. Estamos falando de uma máquina que custou bilhões de dólares, mas que está bloqueada por decisões políticas complexas. Mas como um parceiro fundador do programa acabou trancado do lado de fora do cockpit? Porque o país que fabricava o jato agora é visto como um risco. Onde a diplomacia falhou? Quando a segurança superou as alianças. Você pensaria que a tecnologia resolve tudo, certo? Mas não é o que você pensa. Para entender como chegamos a esse impasse dramático, precisamos voltar para o final dos anos 90, quando o programa do caça de ataque conjunto começou a ganhar vida. A ideia era criar uma aeronave universal que pudesse atender a várias forças armadas ao mesmo tempo. A Turquia entrou como um parceiro estratégico de nível 3, investindo mais de US$ 1 bilhão e assumindo a fabricação de mais de 900 peças do avião. A situação geopolítica na época parecia estável, mas a ascensão de novas ameaças regionais mudou tudo. O Irã avançava com seu programa de mísseis e a Rússia começava a testar os limites da organização do Tratado do Atlântico Norte. Tentativas anteriores de vender sistemas de defesa aérea americanos para a Turquia falharam por razões técnicas e burocráticas, o que empurrou Ankara a buscar alternativas externas. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você acha que a Turquia deveria receber esses caças americanos mesmo após comprar equipamentos da Rússia? Deixa aí embaixo. As especificações exigidas para o novo caça eram simplesmente impossíveis para a época. Os engenheiros precisavam entregar capacidade furtiva total, decolagem em pistas curtas, velocidade supersônica e fusão completa de sensores em uma única fuselagem. Conciliar todas essas demandas contraditórias parecia uma piada de mau gosto para a engenharia aeroespacial. Sem pressão, né? Mas havia um problema que ninguém previu nos laboratórios de desenvolvimento. No centro do desenvolvimento do F-35 Relâmpago 2 estava a fusão de sensores. Os engenheiros perceberam que a furtividade por si só não seria suficiente para vencer os combates do futuro. O avião precisava se transformar em um supercomputador voador capaz de processar dados em frações de segundo. Isso significava integrar radares, câmeras infravermelhas e sistemas de guerra eletrônica em uma única interface clara para o piloto, exigindo mais de 8 milhões de linhas de código de programação. O resultado foi uma capacidade surpreendente de mapear o campo de batalha a centenas de quilômetros de distância e compartilhar essas informações instantaneamente com navios, tropas terrestres e outros caças aliados. Parece o ápice da segurança moderna, até você perceber que toda essa conectividade espetacular se transformou no maior ponto vulnerável do projeto. Quando a Turquia decidiu adquirir o avançado sistema de mísseis antiaéreos S-400 da Rússia em 2019, os alarmes acenderam em Washington. O problema técnico era assustador. Se o caça operasse na mesma região que os radares russos operados por técnicos treinados por Moscou, o sistema de defesa poderia escanear detalhadamente a assinatura de radar do avião invisível. Com o tempo, o algoritmo russo aprenderia a identificar o F-35 a distâncias muito maiores, neutralizando completamente a vantagem tecnológica de bilhões de dólares desenvolvida pelo Ocidente. As consequências de design e os trade-offs de segurança eram altos demais para serem ignorados pelas autoridades americanas. Mas ter essa frota mista criou um grande problema que ameaçava desmoronar a própria estrutura da Aliança Ocidental. A introdução do sistema russo criou um grande problema geopolítico e de engenharia com um percentual de falhas na segurança considerado intolerável pelo Pentágono. Os relatórios indicavam que o risco de vazamento de dados confidenciais através das redes de comunicação compartilhadas passava de 30% se os sistemas operassem de forma integrada no mesmo espaço aéreo. Um influente engenheiro do programa de defesa declarou na época que permitir essa convivência seria o equivalente a instalar um sistema de espionagem russo diretamente dentro da rede de dados mais protegida da Força Aérea dos Estados Unidos. O segundo grande problema envolveu a infraestrutura de manutenção automatizada do caça, um sistema global altamente centralizado que monitora cada componente das aeronaves ao redor do mundo em tempo real.
Se os computadores turcos estivessem interconectados a essa rede enquanto alimentavam dados para o sistema S-400, a integridade de toda a frota global estaria comprometida. O terceiro desafio técnico era puramente operacional. Os códigos de programação do caça precisariam ser completamente reescritos para impedir que a aeronave identificasse o sistema aliado turco como uma ameaça hostil permanente nos céus. Técnicos americanos tentaram propor soluções improvisadas e isolamentos de software complexos, mas nenhuma dessas gambiarras criativas oferecia uma garantia absoluta contra a espionagem eletrônica de longo prazo. Se o código de criptografia caísse em mãos erradas, o colapso resultante causaria um desastre estratégico irremediável para todas as nações operadoras do modelo. Até a exclusão formal da Turquia do consórcio internacional no ano de 2020, a disputa parecia completamente travada e sem saídas viáveis. Na verdade, foi exatamente assim que o clássico estratagema do cavalo de Troia funcionou no passado, onde a aceitação de um elemento externo aparentemente legítimo acabou comprometendo toda a defesa interna por dentro das muralhas. Parece o fim da linha para a cooperação militar, até você perceber que os detalhes internos dessa máquina escondem segredos ainda mais profundos. Voltando para a tecnologia interna que torna esse jato uma peça única na história militar, precisamos examinar o subsistema de exibição montado no capacete do piloto, que custa mais de $400 mil por unidade. Em vez de olhar para as telas tradicionais no painel da cabine, o piloto usa um visor customizado que recebe projeções diretas de 6 câmeras infravermelhas distribuídas ao longo da fuselagem externa do avião. Esse truque simples, porém genial, ajudou a eliminar completamente os pontos cegos do piloto, permitindo que ele olhe diretamente para baixo e veja o solo através do próprio chão da aeronave em missões noturnas complexas. O nível de precisão é tão extremo que o sistema compensa automaticamente os movimentos da cabeça do operador com um atraso de poucos milissegundos para evitar a desorientação espacial durante manobras violentas em velocidades próximas a 2.000 km/h. No entanto, toda essa capacidade fascinante voltou ao centro do debate internacional em 2026,